Olá, meu nome é David, eu sou engenheiro civil e neste vídeo nós vamos calcular a vibração e a flecha da nossa laje treliçada. Nós fizemos a parte 1 e a parte 2 do dimensionamento e nessas duas partes nós encontramos as armaduras necessárias para resistir à tração. Nós encontramos, por exemplo, que são necessárias duas armaduras de 8 milímetros para resistir à tração. Nós encontramos a altura da nossa laje, nós escolhemos uma laje de 12 centímetros de altura, nós escolhemos uma laje com 4 centímetros de capa de concreto. Então, neste vídeo nós vamos verificar se essas informações da nossa laje estão de acordo com a norma em relação à flecha e em relação às vibrações. Então, aperta no gostei, aperte em inscrever-se e vamos dar continuidade ao nosso dimensionamento. O primeiro passo que nós temos que dar no dimensionamento é aplicar esta equação que você está vendo. Veja que a flecha total é igual à flecha imediata mais a flecha diferida. Então, nós temos que encontrar a flecha imediata e depois nós temos que encontrar a flecha diferida. E a soma das duas flechas dá a flecha total. E essa flecha total nós vamos verificar se ela está atendendo à norma 6118. Então, nós vamos começar encontrando a flecha imediata. E como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós temos que entender que a nossa laje treliçada ela está biapoiada, ou seja, ela está apoiada nesta viga e nesta outra viga, ela está biapoiada. Nós não consideramos a nossa laje treliçada engastada, nós consideramos biapoiada. E por quê? Porque, se vocês observarem a seção transversal de uma laje treliçada, vocês vão perceber que na parte de cima, a laje treliçada ela tem uma rigidez maior que na parte de baixo, porque a seção de concreto ela vai diminuindo. Então, como existe uma perda de rigidez da parte de cima para a parte de baixo, é recomendável considerar a laje treliçada biapoiada. Numa laje completamente maciça, por exemplo, uma laje que não há variação de rigidez, nós poderíamos considerar um engaste. Mas neste caso, em que há uma perda de rigidez, nós consideramos biapoiada para ficarmos a favor da segurança. Então, a equação da flecha imediata é igual à equação de uma flecha de uma viga biapoiada. Lembrando que cada vigota treliçada é dimensionada como se fosse uma viga. A equação é exatamente esta que está aparecendo a vocês na tela. 5 vezes a carga. E a carga nós vamos considerar 100% da carga permanente mais 30% da carga variável. E por que nós vamos considerar somente 30% da carga variável? Porque quando nós calculamos a flecha imediata, nós não consideramos que a carga variável está atuando 100%, porque existe uma probabilidade muito pequena de 100% da carga variável estar atuando na laje. Como no dia a dia, nas atividades cotidianas, geralmente não passa de 30% da carga variável, então nós consideramos somente 30% da carga variável para calcular a flecha imediata. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é encontrar essas cargas, a carga permanente, a carga variável. Na parte 1 nós encontramos, mas neste vídeo nós vamos relembrar. As cargas permanentes, segundo a parte 1 deste vídeo, é o peso próprio e o revestimento. O peso próprio é igual a 2,03 kN por metro quadrado e o revestimento é igual a 1 kN por metro quadrado. Então, nós temos que somar o peso próprio e o revestimento, que são as cargas permanentes, e multiplicar pelo intereixo. Na parte 1 eu expliquei isso melhor, mas o intereixo ele é a área de influência de cada vigota treliçada. Então, 2,03 mais 1 vai dar 3,03 kN por metros quadrados, vezes o intereixo, que é 42 centímetros, ou 0,42 metros, vai dar igual a 1,27 kN por metro. Nós vamos transformar em kN por centímetro. Então, nós vamos dividir por 100, que vai dar 0,0127 kN por centímetro. Agora, nós vamos encontrar as cargas acidentais. Nós estimamos uma carga acidental de 2 kN por metro quadrado na parte 1. Então, 2 kN por metro quadrado vezes o intereixo, que é 0,42 metros, vai dar igual a 0,84 kN por metro. Para transformar em centímetro, vamos dividir por 100, que vai ficar 8,4 vezes 10 elevado a menos 3 kN por centímetro. Então, nós encontramos a carga permanente
e a carga variável em centímetro. E agora nós vamos encontrar as outras variáveis necessárias para encontrar a flecha imediata. O vão nós já sabemos, o L é igual a 3 metros ou 300 centímetros, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade secante vezes a inércia. Então ainda falta encontrar o módulo de elasticidade secante e a inércia para que nós possamos encontrar a flecha imediata. Então vamos começar pelo módulo de elasticidade secante. Para encontrar o módulo de elasticidade secante, nós vamos usar o item 8.2.8 da norma 6118 de 2014. Então, segundo este item 8.2.8 da norma, o módulo de elasticidade secante é igual ao αi vezes o αe vezes 5.600 vezes a raiz do FCK. Então, o αe depende do agregado que nós vamos usar no concreto. Se vocês derem uma olhada no item 8.2.8, vocês vão ver todos os valores para cada agregado. No nosso caso, nós vamos considerar o granito, ou seja, o αe vai ser igual a 1. O αi é igual a 0,8 mais 0,2 vezes o FCK dividido por 80. O FCK é o concreto que nós vamos usar para concretar a nossa laje, ou seja, vai ser um concreto de 30 MPa. E nós escolhemos isso nas partes anteriores. Tá? Quem escolhe o FCK do concreto é o calculista. Então, 0,8 mais 0,2 vezes 30 MPa dividido por 80 é igual a 0,88. Então, nós encontramos o αi, que é igual a 0,88. Continuando, vai ficar 1 vezes 0,88 vezes 5.600 vezes a raiz do FCK, que é 30 MPa. Então, o módulo de elasticidade secante vai dar igual a 26,84 vezes 10 elevado a 6. Lembrando que eu multipliquei por 1.000 para que o valor desse em kN por metro quadrado. Mas eu ainda vou transformar esse valor de metro quadrado para centímetro quadrado, que vai dar 2.684 kN por centímetro quadrado. Eu estou transformando tudo em centímetros para que nós possamos encontrar a flecha em centímetros. Então, nós já encontramos o módulo de elasticidade secante e agora nós vamos encontrar a inércia. E aí é que vem a grande questão, porque eu geralmente uso a inércia de Brandson para encontrar a inércia da laje treliçada, da vigota treliçada. Mas neste vídeo eu vou usar um processo simplificado, ou seja, um modelo simplificado de cálculo para facilitar os cálculos. E esse modelo simplificado foi desenvolvido por mim. Eu fiz algumas observações e eu percebi que se nós fizermos o cálculo de uma maneira mais fácil, nós atingimos o valor aproximado da inércia de Brandson. E por que eu estou usando esse modelo simplificado e não a inércia de Brandson? Porque a inércia de Brandson é bem complexa de fazer na mão. Inclusive, eu já fiz um vídeo a respeito, e neste vídeo eu mostro todo o processo de cálculo da inércia de Brandson. E se vocês derem uma olhada nesse vídeo, eu vou colocar no card nesse exato momento, vocês vão perceber que é bem complicado de fazer na mão. Então, por este motivo, eu percebi a necessidade de um modelo mais simplificado, um modelo mais fácil de fazer a inércia. E é justamente aquela equação que nós estudamos na faculdade de engenharia, que é a inércia igual a base vezes altura ao cubo sobre 12, ou seja, é a inércia de uma seção retangular, a inércia que nós aprendemos na faculdade. E qual o valor que nós vamos usar para preencher a base e a altura? Bom, aí é que vem a grande questão. Se nós fizermos um retângulo na parte maciça da nossa vigota treliçada, nós vamos considerar que esse retângulo ele tem a largura de 9 centímetros, porque 12 centímetros menos o comprimento da esquerda, que é 1,5, menos o comprimento da direita, que é 1,5, vai dar 9 centímetros. Tá? Então, vamos considerar que esse retângulo ele tem 9 centímetros de largura. E nós vamos fazer o seguinte, em vez de considerar 12 centímetros de altura, que é a altura da nossa laje treliçada ou da nossa vigota treliçada concretada, em vez de considerar 12 centímetros, nós vamos considerar 80% de 12 centímetros, ou seja, 9,6 centímetros.
E por que nós estamos considerando esse retângulo para calcular a inércia? Porque eu calculei a inércia de Branson antes de fazer esse exemplo e eu percebi que se nós fizermos um retângulo igual a esse que vocês estão vendo, com a largura de 9 centímetros e 80% da altura da nossa vigota treliçada concretada, nós vamos chegar no valor muito próximo da inércia de Branson da seção T da nossa laje treliçada. Então, esse modelo simplificado foi desenvolvido por mim. E como é que você cria segurança que esse modelo simplificado dá certo? Você cria segurança com esse modelo se você mesmo fizer a inércia de Branson, se você mesmo fizer esse modelo simplificado que eu estou lhe mostrando e você comparar os valores. E você vê que os valores dão bem aproximado. Inclusive, esse modelo simplificado ele é até um pouco mais seguro, porque ele dá uma inércia um pouco menor que a inércia de Branson. Isso nos dá uma flecha maior, então nós vamos combater uma flecha maior. Tá? Isso daí vocês fazem com calma, fazem a comparação. Eu vou colocar o link daquele vídeo que eu mostro todo o passo a passo da inércia de Branson no comentário fixado. Eu tinha colocado no card. E eu vou colocar também no comentário fixado para que você possa assistir depois e acompanhar com calma como é que faz o cálculo da inércia de Branson, porque é bem complexo de fazer na mão. Então, se nós fizermos essa inércia com base nesse modelo simplificado que eu mostrei, vai ficar assim. Vai ficar a inércia é igual a base, que é 9 centímetros, vezes a altura, que é 9,6 elevado ao cubo. Lembrando que a altura é 80% de 12 centímetros, que é a altura da nossa laje treliçada, dividido por 12. A nossa inércia vai resultar 663,55 centímetros elevado a quarta. Então, nós já encontramos todas as informações necessárias para encontrar a flecha. Então, a nossa flecha imediata vai ficar igual a 5 vezes a carga permanente que nós encontramos, que é igual a 0,0127 kN por centímetro, mais 30% da carga variável. Lembrando que para encontrar a flecha imediata, nós consideramos somente 30% da carga variável. Então, 30% da carga variável vai ficar 0,3 vezes 8,4 vezes 10 elevado a menos 3 kN por centímetro, vezes o vão, que é 300 centímetros elevado à quarta, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade secante, que nós encontramos, deu 2.684 kN por centímetro quadrado, vezes a inércia, que nós acabamos de calcular, que deu 663,55 centímetros quadrados. Então, nós temos todas as informações necessárias para encontrar a flecha imediata. E a flecha imediata deu 0,9 centímetros. E agora nós temos que encontrar a flecha diferida, porque a flecha total é a flecha imediata mais a flecha diferida. Então, como é que nós encontramos a flecha diferida? Primeiro, nós temos que entender que depois que nós tiramos o escoramento do concreto, ou seja, nós vamos concretar a nossa laje, e depois de 28 dias, que é o prazo correto de retirar o escoramento, depois de 28 dias nós retiramos o escoramento. E naquele momento que nós retiramos o escoramento, a laje ela vai se deformar imediatamente. E essa deformação imediata é chamada de flecha imediata. Ou seja, em outras palavras, quando nós retirarmos o escoramento depois de 28 dias, a laje vai deformar 0,9 centímetros. Essa é a flecha imediata. Retirou o escoramento, a laje deforma imediatamente 0,9 centímetros. Então, agora nós vamos encontrar a flecha diferida, ou seja, a laje ela não deforma somente 0,9 centímetros. Ela vai deformando ao longo do tempo. É justamente isso que é o conceito da flecha diferida. Nós vamos encontrar o quanto essa laje vai deformar ao longo do tempo. Então, como é que nós encontramos a flecha diferida? Nós temos que encontrar o ΔX. E esse ΔX, nós vamos usar os valores da tabela 17.1 da NBR 6118. Então, o ΔX é igual ao X final menos o X inicial. O X final é igual a 2, porque a nossa construção ela vai passar mais de 70 meses. Segundo a tabela, passou de 70 meses é igual a 2. Então, 2 menos, eu vou considerar que o tempo de cura do concreto é um mês, porque na tabela não tem 28 dias. Então, na tabela,
Um mês, o x é igual a 0,68. Então, 2, que é o x final, menos 0,68 é igual a 1,32. Então, esse é o ΔX. E agora que nós encontramos o ΔX, nós podemos encontrar a flecha diferida. A flecha diferida vai ser igual ao ΔX vezes a flecha imediata que nós encontramos. Nós já podemos encontrar a flecha total. A flecha total vai dar igual a flecha imediata mais 1,32, que é o ΔX, vezes a flecha imediata. E lembrando que o ΔX vezes a flecha imediata é igual à flecha diferida. Então, a nossa flecha total vai dar igual a 0,9 mais 1,32 vezes 0,9, que vai dar igual a 2,1 centímetro. Então, essa é a nossa flecha total. Então, nós temos que verificar se essa nossa laje está se deformando dentro da norma 6118. Como é que nós fazemos isso? Antes de tudo, nós vamos considerar uma contraflecha. O que é uma contraflecha? Contraflecha são escoramentos de alturas maiores. É como se o escoramento estivesse empurrando a laje para cima. E essa contraflecha ajuda a diminuir essa flecha total de 2,1 centímetros. Então, como é que nós aplicamos uma contraflecha? Como é que nós fazemos o cálculo da contraflecha? Nós vamos utilizar a tabela 13.3 da norma 6118. Segundo essa tabela, a contraflecha máxima que nós podemos aplicar nesta laje é do vão, que é 300 centímetros, dividido por 350, que vai dar 0,86 centímetros. Então, nós podemos subtrair 0,86 centímetros da nossa flecha total. Então, a nossa flecha final vai dar igual a 2,1 menos 0,86, que vai dar 1,24 centímetros. Então, se nós aplicarmos a contraflecha máxima permitida por norma, nós ainda podemos reduzir um pouco mais essa flecha total e nós ficaremos com a flecha de 1,24 centímetros. Então, nós vamos verificar se essa flecha final de 1,24 centímetros está dentro da norma, está deformando dentro da norma. E como é que nós fazemos isso? Nós temos que consultar a tabela 13.3 da norma 6118 para saber qual é a flecha limite permitida por norma. E a flecha limite é o vão, ou seja, 300 centímetros, dividido por 250, que vai dar 1,2 centímetros. Então, olha só, não está deformando dentro da norma por causa de 0,04 centímetros, ou seja, por causa de pouco. Não está deformando dentro da norma. Então, nós temos que fazer alguma coisa para diminuir um pouco mais essa flecha. A diferença é mínima. Mas o que nós podemos fazer para diminuir um pouco essa flecha? Nós temos três opções. Nós podemos aumentar a taxa de armadura, lembrando que nós temos duas armaduras de 8 milímetros. Nós aumentarmos um pouco essa bitola, vai deformar dentro da norma, vai atender a norma, tá? Porque ao aumentar a armadura, diminui a flecha. Nós também podemos aumentar o FCK do concreto. Nós estamos usando um concreto de 30 MPa, se nós aumentarmos para 35, também diminui a flecha. Ou nós podemos aumentar a altura da laje, lembrando que a nossa laje tem altura de 12 centímetros, se nós aumentarmos a altura da nossa laje, também a nossa flecha diminui. São três soluções que quem vai escolher é você, engenheiro. Eu estou apenas lhe dando os cálculos e as soluções e é você quem vai tomar essa decisão. E nós temos que tomar alguma dessas três soluções para que ela se deforme dentro da norma. Então agora nós vamos calcular a vibração, vamos ver se a vibração está dentro da norma. E como é que nós fazemos isso? Lembrando que a flecha é igual a 5 vezes a carga vezes o vão ao quadrado, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade secante vezes a inércia. Nós já temos o módulo de elasticidade secante, nós já calculamos a inércia, já temos o vão. A única coisa que vai mudar na vibração é a carga, porque a vibração considera somente a carga variável, ou seja, 100% da carga variável. Então, 100% da carga variável é igual a 0,84. Então, vai ficar assim, 5 vezes 8,4 vezes 10 elevado a menos 3, que é 0,84 kN por metro transformado em kN por centímetro, vezes o vão, que é 300 centímetros elevado a 4, dividido por 384, vezes o módulo de elasticidade secante, que é 2.684 kN por centímetro quadrado. Nós já encontramos esse valor para encontrar a flecha. E a inércia, que também nós já encontramos, que é igual a 663,55 centímetro quadrado.
Então, esse resultado vai dar 0,5 centímetro. E, segundo a tabela 3.3 da norma 6118, o limite máximo de vibração é o vão, ou seja, 300 centímetros dividido por 350, que vai dar 0,85 centímetros. Então, a vibração está dentro da norma, porque 0,5 centímetros é menor que 0,85. O único problema que nós temos que resolver é o problema da flecha. Eu já dei 3 soluções para que vocês possam escolher uma delas. Vocês podem aumentar a armadura, vocês podem aumentar a altura da laje, ou vocês podem aumentar o FCK do concreto. São 3 soluções que reduzem a flecha. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de apertar o gostei. Se você não apertou no início do vídeo, não se esqueça de apertar agora para ajudar o canal. E se você tiver alguma dúvida, você pode fazer nos comentários que eu vou tentar tirar a sua dúvida.